Queridas companheiras e companheiros, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso distrito LC1 e gostaríamos de falar um pouco sobre a ONU, que é uma organização internacional cujo objetivo é buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio da cooperação entre os países. Ela é responsável por mediar conflitos, disseminar a cultura de paz entre as nações, defender o respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável e econômico dos países, bem como a cooperação entre eles. Os principais órgãos das Nações Unidas são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado das Nações Unidas. Eles foram estabelecidos em 1945, quando a ONU foi fundada. Sua estrutura de poder engloba diversos níveis para o seu funcionamento, a Assembleia Geral e os seus conselhos. Também existem os programas da ONU que fazem trabalhos pelo mundo. O papel da ONU é unir todos os países do mundo em prol da paz. Vinculado à ONU, existem algumas agências especiais permanentes para tarefas especiais, dentre elas podemos citar a FAO, que foi uma das primeiras criadas, sendo a agência responsável para assuntos voltados para alimentação e agricultura. A sua criação, se deu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a alimentação se transformou no problema básico da humanidade. No ano seguinte à sua criação, a FAO aceitou a filiação de muitos países que não eram membros das Nações Unidas, estabelecendo o princípio de que algumas dessas agências iriam se tornar maiores que a própria ONU. A criação da FAO ela foi imposta pela situação em que se encontrava a humanidade de não poder contar com comida em quantidade suficiente para se alimentar. Durante a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas norte-americanas rejeitaram um grande número de pessoas que revelaram deficiências físicas provocadas por dieta alimentar inadequada. Se isso ocorreu no país mais rico do mundo, o que dizer então que ocorria nos países mais pobres? Bem, 3 são os objetivos principais da FAO: agricultura, pesca e florestas. Ela trabalha no sentido de preservar e melhorar as condições do solo, das reservas florestais, dos viveiros de peixes e de outros recursos naturais. Auxilia as nações participantes a melhorar leis relativas ao comércio internacional e estimula pesquisas para desenvolvimento na produção de gêneros alimentícios, disseminando as informações a todos os países participantes. Todo o seu trabalho é de natureza técnica, através de conferências, com a participação de delegados dos países membros. A sede da organização é em Roma, mas existem escritórios em diversos países. Outro órgão é a Unesco, que é a Organização da ONU para Educação, Ciência e Cultura. Ela auxilia tanto museus como colégios, enviando informações científicas de um país para o outro, proporcionando aos estudantes de cada nação dados e informações publicadas nos grandes centros intelectuais. Centenas de milhões de pessoas não sabem ler e escrever no mundo. A Unesco, então, criou no decorrer dos anos escolas de treinamento, nas quais os professores aprendem como ensinar os analfabetos e o que lhes deve ensinar, além de algumas ações sociais também voltadas para os países membros. Temos ainda a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que procura ajudar aos trabalhadores dos países membros a obter melhores salários e decentes e confortáveis condições de trabalho. Esforça-se para coibir o trabalho infantil e que os trabalhadores também tenham programas assistenciais de trabalho e de saúde, assim como o seguro-desemprego. O FMI é o Fundo Monetário Internacional,
possui uma significativa reserva de recursos fornecidos pelos países que o integram. Contribui para que os governos de cada nação estabilizem suas moedas de forma a permitir um maior incremento no comércio mundial. Esses recursos também são utilizados na implementação de grandes projetos, tais como hidrelétricas, ferrovias, etc., permitindo assim um maior desenvolvimento dos países membros que se utilizam desses recursos. A OACI é a agência especializada das Nações Unidas responsável pela promoção do desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil mundial, por meio do estabelecimento de normas e regulamentos necessários para a segurança, eficiência e regularidade aéreas, bem como para a proteção ambiental da aviação. Sua sede em Montreal, Canadá, é a principal organização governamental de aviação civil no mundo, sendo formada por 191 estados contratantes, do qual o Brasil é signatário, e ainda com representantes da indústria aeronáutica e profissionais da aviação. Cabe a este órgão, o OACI, a elaboração de padrões e práticas recomendadas, conhecidas como SARPs, do inglês Standard and Recommended Practices, os quais balizam a atuação das autoridades de aviação civil em todo o mundo. As SARPs tratam de aspectos técnicos e operacionais da aviação civil internacional, como, por exemplo, segurança, licença de pessoal, operação de aeronaves, aeródromos, os serviços de tráfego aéreo, investigação de acidentes e meio ambiente. Como membro fundador da OACI, o Brasil tem participado ativamente nas discussões e elaboração das normas e recomendações técnicas emitidas pelo organismo, do qual nós também já tivemos a oportunidade de participar como membro, como delegado. Eleito sucessivamente como membro do Grupo 1 do Conselho, o Brasil dispõe de uma delegação permanente junto a este Conselho da OACI, subordinada ao Ministério das Relações Exteriores e assessorada tecnicamente pela ANAC e hoje pelo Comando da Aeronáutica. OMS, Organização Mundial da Saúde. Esse órgão, ele tem a função de aconselhar os países em questões de saúde e encorajar a adoção de medidas ou ações baseadas em seus estudos. A organização ela trabalha na elaboração de estudos e estatísticas sobre a situação da saúde a níveis internacionais. Haja visto a sua participação recentemente nessa pandemia da Covid. Os resultados desses estudos são divulgados em diversos documentos e relatórios que podem ser facilmente acessados. Os relatórios da OMS costumam ser construídos com uma análise extensa sobre um ou determinado tema, seguido de recomendações de políticas de saúde a serem implementadas por seus Estados-membros. Baseado nesses resultados, a organização prepara o Regulamento Sanitário Internacional. UPU, União Postal Internacional, é uma agência especializada da ONU que coordena políticas e serviços postais entre as nações e o Sistema Postal Internacional. Foi estabelecida pelo Tratado de Berna em 1874 e sua sede está localizada na capital suíça Berna. Atualmente congrega cerca de 190 países e regiões autônomas. Entre as agências internacionais é a segunda mais antiga, depois da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, e tem como missão a coordenação entre os serviços postais dos diferentes países membros, sem interferir nas políticas próprias dentro dos estados. Assim, cada administração postal é livre de definir como distribuir as correspondências, que serviços efetuar, qual o pessoal necessário para o seu funcionamento e qual o seu plano de edição de selos. O IT é uma União Internacional de Telecomunicações. É uma agência especializada em tecnologias de informação e comunicação. Ela é destinada a padronizar e regular as ondas de rádio e telecomunicações internacionais.
Ela é composta por 193 países membros e por mais 700 unidades do setor privado e acadêmico. Ela foi fundada como International Telegraph Union, União Internacional de Telégrafos, em Paris, no dia 17 de maio de 1865, e é hoje a organização internacional mais antiga do mundo. Suas principais ações incluem estabelecer a alocação de espectros de ondas de rádio e organizar os arranjos de interconexões entre todos os países, permitindo assim ligações de telefone internacional, e tem sua sede em Genebra, na Suíça, próximo ao principal campus da ONU. Os padrões internacionais que são produzidos pela UIT são denominados recomendações. A longevidade da UIT como organização internacional e sua posição de agência especializada da ONU confere maior reconhecimento internacional sobre os padrões promovidos por outras organizações que publicam especificações técnicas similares. OMM, Organização Meteorológica Mundial, é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, sucessora da Organização Meteorológica Internacional. É um organismo autorizado pelas Nações Unidas com ação no que diz respeito ao comportamento da atmosfera da Terra, sua interação com os oceanos e clima resultante e respectiva distribuição de recursos hídricos. Sua sede também está localizada em Genebra, na Suíça. Em outras palavras, é responsável pelo equacionamento do tempo e clima em todo o mundo. Atualmente conta com 193 membros. Posteriormente, o seu mandato foi ampliado para incluir a hidrologia operativa, estudo do comportamento pluviométrico ou chuvas em várias regiões do mundo. Entre suas diversas finalidades, pode-se citar coordenar a atividade dos membros participantes a fim de gerar trocas de informações sobre tempo, água e clima, realizar investigações a nível nacional, internacional e mundial quando solicitado, ou quando ocorre um evento meteorológico de monta local, regional ou mundial, causado por intempéries, furacões, ciclones, trombas d'água, chuvas torrenciais e outros eventos atmosféricos. E também fornece a profissionais um nível de formação reconhecido internacionalmente a partir de fundos que banquem estudos de profissionais de ação relevante na área. Na verdade, é um mecanismo internacional que prevê que todas as nações membros devem colaborar mutuamente de forma efetiva, fornecendo dados e materiais necessários para prever ou, se possível, antecipar algum evento ou cataclisma meteorológico com apoio de satélites geoestacionários. Bom, agora vamos ver a contextuação, o contexto da ONU, o Lions dentro da ONU. Né? Na medida em que a Segunda Guerra Mundial se alastrava, líderes das nações aliadas já vislumbravam o fim do conflito e mantinham conversações sobre um órgão mundial para a preservação da paz, uma entidade que fosse mais forte que a ineficaz Liga das Nações. Os Leões apoiaram esta ideia e, em 1943, em Cleveland, na Convenção Internacional, endossaram uma resolução da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pedindo um mecanismo internacional de preservação da paz assim que a luta terminasse. Em fevereiro de 1945, Melvin Jones, o fundador de Lions, juntou-se a líderes de outros grupos nacionais que se reuniram com o secretário do Tesouro e o secretário de Estado adjunto para Assuntos Públicos para discutir a formação de uma organização das Nações Unidas. Em abril, a sede de Lions pediu aos clubes para realizar a Semana da Organização das Nações Unidas em demonstração de apoio à iniciativa. Lions Clube Internacional foi uma das primeiras organizações não governamentais convidadas a auxiliar na elaboração da Carta da ONU. Melvin Jones, o presidente internacional na época, e o futuro presidente internacional, ajudaram a formular a seção de ONGs da Carta e participaram no desenvolvimento da missão humanitária da ONU. Em junho de 1945, a Carta da ONU foi assinada por representantes de 50 países e 2 anos mais tarde, em 1947, em reconhecimento à importância de Lions em sua missão, a Organização das Nações Unidas concedeu
a Lions o status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, comprometido com o bem-estar das pessoas em todo o mundo. Por gerações, Lions e ONU têm compartilhado muitas metas em comum e trabalhado juntos para promover a paz e a prosperidade. A cada ano, Lions e a ONU comemoram seu bom relacionamento. Iniciado em 78, o Dia de Lions com as Nações Unidas convoca os líderes do governo, empresas e organizações do setor sem fins lucrativos para explorar soluções às necessidades globais prementes. O evento anual inclui uma palestra feita por um reconhecido líder mundial, discussão de painéis por especialistas e, desde 89, a cerimônia de premiação para os vencedores do concurso do cartaz sobre a paz, de Lions Club, incentivando os jovens a expressarem suas perspectivas sobre a paz. O Dia do Lions é marcado por uma recepção e